Olá, eu sou a auxiliadora Duarte e nós estamos aqui mais uma vez com o programa Caminhos de Paz pela nossa TV Evangélica do Cariri, onde a gente tem aprendido com figuras dos nossos antepassados, né, pessoas que têm nos ensinado, têm deixado exemplo para cada um de nós de como andar com Deus, pessoas que andaram com Deus. A gente falou de Enoque, nós falamos de Noé, falamos de Abraão, falamos de Moisés, homens que andaram com Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Davi, que foi um homem que também andou com Deus. A gente vai fazer uma leitura bíblica no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 22, que diz assim a palavra do Senhor. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Vejamos aqui, achei Davi, filho de Jessé. Então, aqui, esse versículo, ele nos mostra, a própria Bíblia nos afirma aquilo que ela mesma nos ensina. Não é o homem que busca Deus, mas é Deus que busca o homem. Vou só lembrar para você aqui o que Deus diz na segunda parte de Atos, capítulo 13, versículo 22. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Entendemos que andar com Deus significa fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, compreendendo que não temos capacidade de forma alguma de buscar a Deus. É Deus que busca cada um de nós para andarmos com Ele, para ser dirigidos por Ele. Mas aí nós somos acometidos pela desobediência, pela falta de amor e atenção à palavra de Deus, que finda nos afastando de Deus, perdendo essa maravilha de que é andar com Deus. Davi, ele andou com Deus, mesmo em meio às circunstâncias difíceis de sua vida, mesmo com suas quedas, com seus defeitos, com seus pecados, mas Davi, ele andou com Deus, porque ele obedeceu a Deus. A Bíblia diz que Davi consultava tudo a Deus, até uma batalha, Davi consultava a Deus. Muitas vezes, nós tomamos decisões de nossa vida sem consultar a Deus. Às vezes a gente consulta a Deus, mas a gente não tem paciência, perseverança de aguardar a vontade de Deus para as nossas vidas. E Davi, ele aguardava a vontade de Deus. Ele buscava a resposta de Deus, descansando o coração na pessoa de Deus para que ele pudesse alcançar o objetivo no qual ele foi preparado para exercer o propósito de Deus na vida dele. E nós precisamos trazer isso para as nossas vidas. Nós precisamos ficar atento à voz de Deus, descansar o nosso coração em Deus, para que a gente consiga caminhar com Deus. E o salmista, ele diz no Salmo 116, 1 e 2, olha que coisa maravilhosa a declaração dele: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e Ele também escuta as minhas súplicas. Versículo 2, porque inclinou para mim os ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. A certeza, a convicção que Davi tinha desse relacionamento, desse aconchego com Deus, fez com que ele fizesse essa declaração. Agora, será que você, nós temos a convicção de fazer essa declaração, de ter aquela certeza que Deus ouve a minha voz, que Deus ouve as minhas súplicas? Mas por quê? Porque a gente pede e a gente não confia. A gente pede e a gente quer hoje, que é aquilo que pedimos. Nós nunca queremos aceitar a vontade de Deus. É a nossa desobediência, é o nosso próprio pecado que nos leva a isso. É a decadência espiritual em que nós vivemos que nos leva a isso. E Davi, ele declara: eu amo o Senhor,
porque Ele ouve a minha voz, Ele atende às minhas súplicas. Olha a certeza, olha a convicção de que Davi tinha que Deus andava com ele. Ele tinha sido achado por Deus. Eu creio que você, nós fomos achados por Deus. O que nós não ainda conseguimos colocar na nossa mente e no nosso coração é a questão da obediência. É de se colocar firme, verdadeiramente, nas mãos de Deus. Que a resposta dele seja sim, que a resposta dele seja não, ou que ele nos dê o silêncio por respostas, a gente não quer aceitar. Essa é que é a verdade. E isso é por conta do pecado. Davi, apesar dos seus erros, suas falhas como ser humano, ele perseverava, ele se derramava diante do Senhor. Davi, ele foi um grande guerreiro. Ele não disputava liderança de forma alguma. Ele simplesmente aceitava o agir de Deus na vida dele. Ele servia a Deus em qualquer circunstância, em qualquer situação. Na alegria, na dor, na tristeza, nas aflições, nas perseguições. Mas Davi estava atento à vontade de Deus. E eu queria dizer para você que nós precisamos ficar atento à vontade do Senhor. Nós precisamos estar prontos para ouvir a voz de Deus. Porque quando Deus nos encontra, Ele deseja esse caminhar conosco. Ele deseja nos dar uma direção ao céu, rumo à cidade celestial. O problema é que nós sempre enveredamos pelo caminho errado. Nós procuramos a porta larga e não é esse o caminho. Então, eu e você, nós somos encontrados. Deus nos encontrou. Deus achou cada um de nós para que a gente pudesse viver na presença dEle, andando com Ele. E quando andamos com Deus, quando ouvimos a voz de Deus, nós nos tornamos pessoas diferentes. O andar de Davi com Deus dava uma direção à vida dele, uma direção a resolver situações que aos olhos dele era impossível de ser resolvida, mas era sim resolvida porque ele tinha a direção de Deus. Ele tinha as instruções corretas para servir a Deus. E com isso, Davi adquiriu sensibilidade para servir a Deus conforme a sua vontade. Você tem se deleitado na presença do Senhor? Você tem dado ouvido à voz de Deus para que você tenha essa vida de comunhão com Deus, na presença do Senhor, andando lado a lado com Deus, mesmo na sua dor, mesmo na sua aflição, mesmo nas decepções? Você tem se esforçado para andar com Deus? Quando você lê a história de Davi, foram histórias de lutas, de guerra, de perseguições, mas em nenhum momento, Davi deixou de consultar a Deus. Davi deixou de andar com Deus, em nenhum momento. E isso perdurou por toda a sua vida. Lá em 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19, olha só o que Davi já testemunha para o seu filho. Olha o que ele diz para seu filho Salomão. Ele diz dessa forma para ele. É uma declaração bem clara que ele faz para Salomão. Ele diz: tudo isso, disse Davi, me foi dado por decreto, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. E aqui está se tratando da construção do templo. Que Davi, mesmo andando com Deus, declarado um homem segundo o coração de Deus, Deus não permitiu que ele construísse o templo. Quem deveria construir era o seu filho, Salomão. E Davi, humildemente, ele atendeu à voz de Deus. Humildemente, ele obedeceu à voz de Deus. Porque em todo o seu poderio, num patamar mais alto, o rei sábio, um rei que tinha tudo ao seu redor, tudo aos seus pés. Ele poderia muito bem mandar fazer esse templo da forma dele, porque era um desejo do coração dele. Mas Deus falou ao coração dele que não era ele que faria aquele templo, que construiria aquele templo. E Davi aceitou as instruções, guardou no seu coração e passou para o seu filho. Sabe, eu entendo que muitas vezes Deus fala tão forte em nossos corações, sussurra em nossos ouvidos,
Mas a nossa desobediência não nos deixa ver, não nos deixa escutar, não nos deixa a seguir esse espaço. Então Davi foi um homem que andou com Deus. Da forma que Deus achou Davi, Deus também achou você. Deus também me achou. E Ele quer caminhar conosco. Persevere em andar com Deus, na presença de Deus. Andar com Deus nos faz prestar serviço com amor e com dedicação. Andar com Deus nos mantém de pé em meio às perseguições, em meio às aflições, às tribulações que passamos em nossas vidas. Andar com Deus nos faz enxergar a nossa dependência dele e reconhecer a nossa pequenez diante desse Deus tão poderoso, tão soberano. Andar com Deus é sair do topo da nossa arrogância, é reconhecer que somos insignificantes e trilhar lado a lado com Deus. Andar com Deus é quebrar o nosso orgulho, se vestir de humildade e se manter firme e fiel na presença do Senhor. Andar com Deus é ter uma vida pautada, boa e perfeita vontade de Deus, que é isso que Ele quer para as nossas vidas. Com quem eu tenho andado? Com quem você tem andado? Nós fomos achados, nós fomos escolhidos. Davi, a partir do momento que foi achado, que foi escolhido, ele tomou a decisão de andar com Deus em toda e qualquer situação. Qual será a sua escolha? Andar com Deus? Qual será a sua escolha? Obedecer a Deus? Ficar na total dependência com Deus? Eu quero te dizer que andar com Deus é a melhor escolha. É o melhor que nós podemos fazer de nossa vida. Até o nosso próximo programa.